Partes do seu corpo foram encontradas cozinhando em uma panela. Quando ele desapareceu, todos pensaram que ele havia sido sequestrado. Mas o que realmente aconteceu com ele e quem estava por trás do crime chocou até os investigadores mais experientes. Angela Stolt nasceu em 7 de abril em Bangkok, Tailândia, filha de uma família militar. Sua infância foi rigorosa, mas marcada pelo amor e respeito de seus pais. Na infância, Angela tinha dificuldades para se comunicar com seus colegas e frequentemente entrava em conflito com sua irmã mais velha, Esther, que cuidava dela na ausência dos pais. Quando Angela era adolescente, a família Stolt mudou-se para Milton, Flórida. O motivo foi que seu pai deixou o exército. Aos 15 anos, Angela conheceu um jovem 3 anos mais velho que ela. Logo, eles estavam morando juntos e Angela se casou com ele. No entanto, o casamento fracassou. Seu marido maltratava Angela, abusava dela fisicamente e até a ameaçou de morte várias vezes. Após vários anos de sofrimento, Angela decidiu se divorciar. Aos 20 anos, Angela casou-se novamente e teve um filho, o que lhe trouxe algum alívio. Ao mesmo tempo, ela foi diagnosticada com um transtorno de ansiedade e depressão e começou um tratamento com antidepressivos. Além de seus problemas psicológicos, Angela também sofria de problemas físicos. Ela nasceu sem glândula tireoide, o que exigia vários tratamentos e prejudicava seriamente sua condição física. Isso levou Angela a ter dificuldades para se movimentar, limitando suas atividades diárias e seu estilo de vida. Após o fracasso de seu segundo casamento, Angela ficou sozinha com um filho aos 23 anos. Como não tinha educação desde que abandonou a escola na 9ª série, era muito difícil para Angela encontrar um trabalho que pudesse sustentar a ela e a seu filho. Devido à sua situação financeira, Angela decidiu que precisava de um homem que pudesse apoiá-la financeiramente. Aos 25 anos, casou-se novamente e teve uma segunda filha. A família mudou-se para o condado de Lucia, Flórida. Após seu novo casamento, Angela enfrentou novos problemas. Ela sofria de ataques de pânico devido aos baixos níveis de hormônios da tireoide. Ela precisava tomar medicamentos fortes que lhe causavam desconforto. Apesar desses problemas, Angela se esforçava para tornar sua casa aconchegante. Ela também tentava se comunicar com seus vizinhos, embora estes, às vezes, achassem seu comportamento estranho. No ano de 2006, James Schiffer, de Filadélfia, mudou-se para a frente da casa de Angela. Ele trabalhava como motorista de limusine e era conhecido por seu comportamento amigável e alegre. James estava em um relacionamento com Candy Medina há 17 anos, que já tinha um filho de um casamento anterior. Com James, Candy teve mais 2 filhos, que tinham aproximadamente a mesma idade que os filhos de Angela. As crianças brincavam juntas frequentemente e se tornaram amigas das famílias Schiffer e Angela. Eles se ajudavam nas tarefas domésticas, comemoravam festas e viajavam juntos. Angela adorava acampar e frequentemente levava seus filhos para aventuras na natureza. Ela também colecionava armas apaixonadamente. Sua coleção incluía tanto armas de brinquedo quanto armas de combate reais. Embora os rifles em casa não estivessem carregados, Angela tinha munição para cada peça. Embora sua vida parecesse feliz à primeira vista, seu casamento estava lentamente se desfazendo. Um dia, seu marido arrumou suas coisas e deixou Angela para sempre. Inicialmente, Angela ficou aliviada, pois sentia que seu marido não a tratava bem o suficiente. Mas logo ela entrou em dificuldades financeiras e ficou sozinha com seus filhos. Em busca de apoio financeiro, Angela repetidamente recorreu a seus parentes pedindo empréstimos. Infelizmente, os fundos recebidos não eram suficientes para cobrir seus crescentes gastos. Em outubro de 2012, seu vizinho James propôs uma solução incomum para suas dificuldades financeiras. Ele ofereceu a Angela receber sua pensão de invalidez no valor de $1.230 por mês. Em troca, ela receberia $100 todo mês para suas despesas. Angela inicialmente recusou a oferta, temendo complicações e riscos legais. Mas James insistiu e, finalmente, ela concordou. Eles foram ao Departamento de Previdência Social e ao banco para abrir uma conta conjunta. James insistiu em emitir um cheque adiantado para cobrir os pagamentos, o
o que mais tarde se provaria um presságio de problemas futuros. As dificuldades começaram quando James começou a gastar muito dinheiro da conta. Angela tentou evitar uma crise financeira, mas James descobriu o número de seu cartão bancário e começou a sacar regularmente centenas de dólares. Isso continuou até que a situação se tornou crítica. No início, James devolvia o dinheiro, mas com o tempo, a Previdência Social começou a reter parte de seus pagamentos. Isso colocou James em sérias dificuldades financeiras. Ele precisava desesperadamente de todos os seus pagamentos para saldar suas dívidas, incluindo vários meses de aluguel da casa onde morava com sua família. No início do ano 2013, James estava em uma difícil situação financeira e estava ameaçado de despejo. Para resolver seus problemas financeiros, ele precisava urgentemente de fundos adicionais, além do valor necessário para a moradia. James insistiu que Angela pegasse $4.000 emprestados de seu pai. No entanto, Angela não queria envolver seu pai idoso que sofria de problemas de saúde e procurava outras maneiras de ajudar James. Em abril de 2013, a situação se agravou ainda mais. Angela se recusou a dar um adiantamento para o resgate dos cheques. Para o dia 3 de abril, eles marcaram uma reunião para discutir questões financeiras. Angela buscou James no trabalho bem cedo pela manhã e o levou para casa. Quando as crianças estavam na cama, Angela e James ficaram na cozinha para discutir o apoio financeiro. Eles beberam algo enquanto consideravam como poderiam apoiar financeiramente o pai dela. Nesse momento, Angela decidiu dar a James um analgésico que havia tomado emprestado de seu pai. Ela conhecia o efeito calmante do medicamento, especialmente quando combinado com álcool, e decidiu usar isso em seu benefício. Quando James se sentiu mal, Angela decidiu levá-lo a um cemitério próximo. No carro, eles começaram uma conversa séria. No entanto, a atmosfera mudou quando Angela informou a James que não queria mais emitir cheques. Essa decisão provocou uma reação furiosa em James, e ele começou a exigir dinheiro agressivamente. Em uma situação crítica, Angela agarrou um picador de gelo que estava em uma caixa no banco traseiro de seu carro e, em seu desespero, esfaqueou James no olho. No entanto, ele continuou seu ataque, forçando Angela a pará-lo com uma corda que ela enrolou em torno de seu pescoço. Quando James parou de se mexer, Angela, chocada com o ocorrido, golpeou novamente com o picador de gelo, desta vez em seu outro olho. Confrontada com uma decisão difícil, Angela considerou chamar a polícia, mas tinha medo de que não acreditassem nela e ela pudesse perder seus filhos. Para evitar um encontro com a polícia e manter seu carro limpo, ela envolveu a cabeça de James em filme plástico e dirigiu para casa com ele no banco do passageiro. Em casa, Angela estacionou o carro na garagem. Lá, ela desmembrou o corpo de James com uma faca e uma serra. Então, ela levou as partes do corpo para a cozinha e as colocou no forno para destruir todas as evidências. Após alguma reflexão, Angela percebeu que a fumaça e o cheiro acre do forno poderiam denunciá-la. Rapidamente, ela mudou seu plano original. Angela começou a cozinhar as partes no fogão e a descartar o resto, embalado em sacos de lixo na floresta atrás da casa. Ela foi ajudada por seus filhos, a quem disse que estavam descartando o cadáver de um veado que ela supostamente havia atropelado com seu carro na noite anterior. Ao mesmo tempo, Candy, a esposa de James, começou a se preocupar com seu súbito desaparecimento. James não havia voltado para casa depois de atender clientes em Tampa e havia perdido sua próxima tarefa. Preocupada, Candy foi à polícia e relatou seu marido como desaparecido. A polícia imediatamente pediu ajuda pública na busca. De acordo com a polícia, James foi visto pela última vez em 20 de abril, quando saiu de casa. Nos anúncios de pessoas desaparecidas, James foi descrito como um homem com aproximadamente 180 centímetros de altura, pesando 120 quilos, com olhos castanhos e cabelo castanho. Entre suas características distintivas estavam várias tatuagens. A inscrição gringo em seu pescoço, a caveira da banda metálica em sua panturrilha direita e a palavra Enzize em seu antebraço direito. Candy também contou aos investigadores que seu filho de 16 anos, Tyler, havia recebido mensagens de texto de seu pai. As mensagens diziam que James devia dinheiro e precisava se esconder. No entanto,
Toda a família duvidava da autenticidade das mensagens e que James pudesse ter desaparecido, pois eram financeiramente dependentes dele e acreditavam que ele nunca deixaria a família. Durante a investigação, os investigadores visitaram o local de trabalho de James e encontraram sua van estacionada adequadamente. Essa descoberta levantou novas questões na já complexa investigação sobre seu desaparecimento. Ao vasculhar o veículo de trabalho de James, os investigadores não encontraram pistas sobre seu paradeiro atual. Pete Harrington, o supervisor de James, disse à polícia que não tinha informações sobre o paradeiro de James. No dia em que James desapareceu, nada em comum havia ocorrido em seu local de trabalho. John, um mecânico da empresa, no entanto, contou uma história diferente. Ele afirmou ter visto James vivo pela última vez por volta das 3 da manhã, quando ele partiu em um carro preto. John também afirmou que James tinha um sério problema com jogos de azar e havia acumulado grandes dívidas. Além disso, John admitiu que o relacionamento com James estava tenso e que eles haviam até discutido algumas semanas antes. Apesar dessas informações, a polícia não conseguiu encontrar evidências suficientes para ligar John ao desaparecimento de James. Portanto, John foi retirado da lista de principais suspeitos. Os investigadores continuaram suas investigações usando os dados GPS da limusine de James. Eles visitaram todos os lugares que James havia visitado em sua última viagem. Mas mesmo após uma verificação minuciosa desses locais, eles não conseguiram encontrar nada em comum ou indícios de seu desaparecimento. John Brady, um detetive com muitos anos de experiência, está enfrentando um caso difícil. James, o homem, parece ter desaparecido no ar. Nos dias após seu desaparecimento, a polícia investigou intensamente. Enquanto isso, Angela parece ter eliminado evidências. Ela enterrou secretamente o telefone e a carteira de motorista de James em parques próximos. Além disso, Angela jogou panelas em lixeiras e o tapete do seu carro em um lago. A polícia seguiu várias pistas e suspeitou que James poderia ter desaparecido por conta própria para escapar de problemas financeiros. Sua esposa Candy, no entanto, estava convencida do contrário. Ela insistiu que as investigações continuassem, pois estava convencida de que seu marido nunca deixaria ela e as crianças sem apoio. Com sua persistência, ela pressionou a polícia. O avanço no caso veio quando a polícia verificou os registros telefônicos de James. Descobriu-se que ele havia correspondido com a vizinha de Angela. Nos primeiros interrogatórios, Angela negou ter visto James nos dias anteriores. Mais tarde, no entanto, ela mudou sua declaração e afirmou que havia ajudado James em questões financeiras, já que ele não tinha sua própria conta bancária. A última vez que o viu foi em 5 de abril. Isso contradizia a declaração da família de James, que afirmava não tê-lo visto desde 2 de abril. Angela se comportava de forma cada vez mais enigmática dia após dia. Tinha pesadelos e pensamentos paranoicos, especialmente depois de parar de tomar seus medicamentos. Um dia, Esther, a despachante, recebeu uma ligação perturbadora. Angela teria aparecido na casa de seus pais e confessado ter cometido um crime grave, levando a polícia criminal a abrir uma investigação. Em 20 de abril, algo inesperado aconteceu. A irmã de Angela entrou em contato com o serviço de emergência e relatou o comportamento estranho de Angela e expressou sua preocupação com suas possíveis intenções suicidas. Uma patrulha policial foi imediatamente enviada ao apartamento de Angela. Quando a polícia chegou, Angela se recusou a falar com os oficiais, mesmo na presença de um advogado. Em seguida, ela foi levada para um exame médico para determinar seu estado mental. Enquanto os médicos realizavam os testes, a polícia obteve um mandado de busca para seu apartamento, que se revelou uma casa dos horrores. As paredes estavam decoradas com grafites e estranhos símbolos religiosos. Roupas sujas estavam espalhadas por toda a parte. No quarto de Angela, eles encontraram objetos íntimos e pentagramas desenhados nas paredes e no chão, criando uma atmosfera sombria e perturbadora. Quando os investigadores começaram suas investigações, rapidamente chegaram à conclusão de que a suspeita Angela poderia ser membro de uma seita. Isso fortaleceu as suspeitas contra ela. Após uma série de interrogatórios, Angela finalmente fez uma confissão. Ela descreveu em detalhes como havia desmembrado o corpo de James e como estava preparando-o. Em seguida, Angela levou os investigadores ao local onde supostamente havia enterrado o telefone da vítima.
Ela afirmou que retornava regularmente a este local para carregar o telefone e assim criar a ilusão de que James ainda estava vivo. No entanto, os investigadores precisavam de provas para suicô a história. Portanto, Angela os levou a vários locais na Flórida Central e afirmou ter descartado partes do corpo lá. Em uma área florestal em Austin, a polícia encontrou os restos de um corpo em sacos de lixo. Entre eles estavam um fêmur, uma rótula e outras partes moles. Mas a cabeça e o torso estavam ausentes. Além disso, foram encontradas roupas que correspondiam às que James usava antes de seu desaparecimento. Os investigadores esperavam que os resultados do exame forense revelassem como Angela havia matado sua vítima. Infelizmente, o especialista não conseguiu determinar a causa exata da morte. No entanto, a análise de DNA confirmou que as partes do corpo encontradas pertenciam a James. Os promotores apresentaram sua versão do motivo do crime e colocaram a ganância no centro. Eles enfatizaram que, enquanto James era oficialmente considerado vivo, seus pagamentos mensais de previdência social no valor de $1.230 continuavam a fluir para a conta bancária conjunta com Angela. Este foi um ponto importante em sua argumentação. Os promotores ainda afirmaram que Angela havia administrado medicamentos a James que o deixaram inconsciente e então tirou sua vida. Eles argumentaram que Angela estava tão irritada com o fato de James constantemente gastar muito dinheiro de sua conta que planejou e executou o assassinato. A chave para as evidências da promotoria era que Angela havia comprado lonas plásticas e luvas de borracha poucas horas antes do incidente. A promotoria considerou isso uma prova de que ela havia cometido o ato intencionalmente. Depois que as evidências foram coletadas e ela fez uma confissão, Angela foi colocada na prisão do condado sem fiança. Ela foi acusada de assassinato em segundo grau, manipulação de evidências e profanação de um cadáver. Em setembro do ano 2014, o advogado de Angela argumentou que sua cliente havia agido em legítima defesa e invocou a lei da Flórida. No entanto, o juiz Render Reuter rejeitou o pedido e enviou o caso a julgamento. O julgamento começou em 1º de dezembro do ano 2014. Durante o processo, a promotoria apresentou a irmã e a filha de Angela como testemunhas. Elas confirmaram que Angela lhes havia confessado que usou substâncias ilegais para matar James. A filha de 17 anos de Angela perguntou à mãe sobre um cheiro estranho e não identificável na casa. Inicialmente, Angela tentou desviar as suspeitas, dizendo que era o cheiro de um rato morto vindo do forno. Mas logo ela revelou a verdade. Angela confessou à sua filha que havia matado seu vizinho porque ele a ameaçou de morte. Quando Angela testemunhou no tribunal, ela parecia muito nervosa. Ela estava vestida de preto, tinha cabelos castanhos longos e usava óculos. A intervalos regulares, ela se dirigia ao júri e falava com voz trêmula. Angela revelou que deliberadamente tentou preservar evidências para a polícia, nomeadamente os papéis de James que ela havia enterrado no parque. Ela também relatou detalhes horríveis sobre como desmembrou o corpo de James com uma serra. A maioria das evidências foi perdida, incluindo a cabeça da vítima, que nunca foi encontrada. A polícia só conseguiu localizar muitos dos ossos da vítima. Angela tentou queimar os restos mortais, mas após tentativas mal sucedidas, decidiu colocá-los em sacos de lixo para dispersá-los pela vizinhança. Em seu recurso, Angela afirmou que havia feito tudo isso em legítima defesa e não conhecia seus direitos. Caso contrário, teria ido imediatamente à polícia. Ela expressou o temor de que seus filhos pudessem perder sua mãe. Neste caso, a promotoria insistiu que Angela havia secretamente colocado comprimidos para dormir na bebida de James. No entanto, o advogado de Angela contestou essas alegações, apontando que James sabia dos comprimidos para dormir em sua bebida. De acordo com o advogado, Angela não tinha a intenção de matá-lo, mas queria apenas mantê-lo longe de seus 2 filhos, especialmente depois de informá-lo que recusava apoio financeiro adicional. Esta notícia desencadeou a raiva de James. A acusada descreveu como ocorreu o conflito no carro. De acordo com ela, James, irritado com sua recusa, agarrou-a pelo ombro e ameaçou ela e seus filhos. Neste momento crítico, Angela pegou uma caixa com equipamento de acampamento que estava no banco traseiro buscando proteção. Ela queria pegar uma chave de fenda,
mas acabou sendo um picador de gelo que ela enfiou no olho de James. Depois disso, Angela afirmou que James continuou segurando-a, o que a levou a puxar um cabo elétrico da caixa e estrangulá-lo, encerrando sua vida. Durante o julgamento, foi mostrado um vídeo do interrogatório de Angela pelo escritório do xerife, no qual ela dizia que após matar James, havia retirado o picador de gelo de seu olho direito e o enfiado em seu olho esquerdo. No entanto, no julgamento real, Angela declarou que não conseguia se lembrar deste ato. Ela explicou que pesadelos, que se misturavam com a realidade após o incidente, distorciam suas memórias. O julgamento, que poderia ser comparado a um roteiro de filme de terror, terminou em 5 de dezembro de 2014. Naquele dia, a acusada foi considerada culpada de todas as acusações. Durante o interrogatório, a promotoria enfatizou como Angela mudou sua declaração e mentiu para os investigadores. Lembre-se de que os investigadores foram à sua casa para perguntar sobre seu vizinho e que, naquele momento, ela supostamente estava cozinhando algo especial. O júri, composto por 8 homens e 4 mulheres, deliberou por quase 3 horas, quando finalmente deram um veredicto. Angela permaneceu indiferente. Ela não mostrou emoções e não reagiu quando o oficial de justiça se aproximou dela e colocou algemas nela. Este momento, que representa o clímax de uma história trágica, permanecerá na memória de todos naquele dia. Angela, com 42 anos, foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Além disso, ela recebeu 15 anos por abuso de um cadáver e mais 5 anos por manipulação de evidências. Nenhuma acusação foi feita contra os filhos de Angela. De acordo com a promotoria, não havia evidências convincentes de que as crianças haviam ajudado conscientemente sua mãe a cometer o crime. As crianças acreditavam que estavam descartando os restos de um veado morto. Graças à sua confissão, as autoridades conseguiram resolver o crime relacionado ao desaparecimento de James, cuja cabeça e torso nunca foram encontrados. Esta confissão provou ser um momento-chave na investigação e permitiu às autoridades desvendar um crime misterioso e enigmático. Nesta foto está Diana Fairchild, que tinha 7 anos no momento da captura. Alguns dias depois que esta foto foi tirada, ela desapareceu sem deixar vestígios de sua casa. A busca não trouxe resultados e logo sua família teve que enfrentar a triste verdade de seu desaparecimento. Por trás do desaparecimento de Diana estava uma pessoa aparentemente discreta, um taxista local chamado Curtis Dean Anderson. Mais tarde, descobriu-se que ele estava envolvido em uma série de casos semelhantes, cujo número total chegou a 13. Esses crimes poderiam ter ficado impunes se não fosse pela inteligência de uma corajosa menina que superou o criminoso e ajudou a restaurar a paz e a tranquilidade em sua pequena cidade. Eu nunca pensei que algo assim pudesse realmente acontecer. Parecia que coisas assim só aconteciam em filmes. Eu sonhava em chegar rapidamente em casa, conta Madsy Sanchez. Em 12 de agosto de 2001, era um dia de verão claro e ensolarado que iluminava Vallejo, na Califórnia. Para muitos de seus habitantes, este dia era como qualquer outro, mas para Madsy Sanchez era especial. Ela comemorava seu aniversário. Em vez de esperar pelo irmão depois da escola, como de costume, ela foi para casa sozinha naquele dia, antecipando a celebração. Normalmente, Madsy esperava pelo irmão para irem juntos para casa. Mas hoje, no seu aniversário, ela mal podia esperar para estar em casa. Sua mãe já havia preparado tudo para a festa. Madsy, cheia de alegria e expectativa por presentes e guloseimas, estava quase em casa quando teve a sensação de que alguém a observava. Madsy lembrava-se do momento. Eu estava a apenas um quarteirão de casa quando notei um homem em um carro que não tirava os olhos de mim. Ela sentiu que algo estava errado e sua intuição aconselhou-a a mudar de calçada. Deixando para trás o carro velho e o homem, Madsy, cheia de antecipação pelo seu aniversário, ignorou esse sentimento e continuou caminhando. Ao passar pelo carro, o contato visual com o estranho despertou nela um sentimento de inquietação. No momento em que estava ao lado da traseira do carro, o homem a parou e pediu ajuda. Ele contou que havia sofrido um acidente de moto e, devido a uma lesão nas costas, não conseguia alcançar a fita adesiva que havia caído no carro. Os conselhos da mãe de Madsy para seus filhos sempre foram claros. Se um estranho abordar vocês, não iniciem uma conversa e nunca entrem no carro dele. É melhor evitar estranhos.
Essas palavras refletiam os princípios pelos quais ela criava seus filhos. Mas Madsy ignorou os conselhos de sua mãe e confiou em uma pessoa que não conhecia anteriormente. Logo percebeu que sua decisão foi um erro. Ela pensou que a dor dele era real, o que a levou a acreditar nele. Mas quando ela se abaixou para pegar a fita, o homem de repente estava muito perto. Madsy tentou se libertar, gritou e lutou contra o agressor, mas todas as tentativas de pedir ajuda foram em vão. No momento em que seus gritos foram abafados e nenhum pedido de socorro pôde sair, ela percebeu no fundo do coração que o caminho para casa poderia estar fechado para sempre. Depois que o homem se sentou com a menina no banco da frente de seu velho sedã, ele fechou a porta com força. O motor do carro mal ganhou vida e zumbia suavemente enquanto o carro partia lentamente e passava pela casa de Madsy. Nessa hora, sua mãe estava preparando em casa uma festa que seria inesquecível em sua vida familiar. Madsy lembrava de olhar pela janela como ele se dirigia para sua casa. Nesses momentos, ela queria tanto estar em casa. Tudo aconteceu em 10 segundos, ela contou. Assim que Madsy não voltou para casa a tempo, sua família começou a se preocupar e ligou para a polícia. Isso desencadeou uma grande operação de busca em Valejo, onde a polícia pediu a todos que ajudassem a procurar o membro desaparecido da família Sanchez. Eles só sabiam que ela tinha sido vista pela última vez por volta das 3 horas da tarde, e nada mais era conhecido. A pessoa que havia levado Madsy parou no estacionamento de um grande shopping center e tirou algo para beber do porta-malas. Ele ofereceu algo para Madsy beber. Quando Madsy percebeu que suas chances eram pequenas, perguntou a ele por que ele estava agindo assim. Inesperadamente, ele compartilhou sua história com ela, contando que algo semelhante havia acontecido com ele em sua juventude. Essa descoberta deu a Madsy a esperança de evitar mais problemas e encontrar um caminho para a liberdade. Mas isso era apenas o começo de suas provações. Algumas horas depois, quando o desconhecido estava vigiando menos Madsy, ele decidiu continuar dirigindo. O homem levou a menina para a borda da cidade até uma pequena colina de onde se podia ver toda Valejo. Quando chegaram ao novo local, ele foi até o porta-malas do carro. Desta vez, ele trouxe vários cobertores, sacolas e pedaços de tecido que usou para cobrir as janelas do carro para que as pessoas do lado de fora não pudessem ver o que estava acontecendo dentro. Assim que o sol começou a se pôr, Madsy foi tomada pela preocupação se alguém a estaria procurando. Ela estava preocupada se seus familiares sabiam do incidente, já que ninguém havia testemunhado seu desaparecimento. Aquela noite mudou tudo para Madsy. Foi a primeira vez que ela sentiu um verdadeiro desafio para a sua vida. Em uma tentativa urgente de encontrar uma saída, ela propôs ao homem usar o banheiro, esperando que isso lhe oferecesse uma chance de escapar, ou pelo menos enviar um sinal de ajuda para alguém do lado de fora. Mas suas expectativas foram rapidamente frustradas quando o homem quase imediatamente adivinhou o que ela pretendia. E sua reação foi imediata e dura. Ele pegou uma corda na mão, mostrando que não era a primeira vez que fazia esse tipo de coisa, e acorrentou Madsy ao carro. Ele advertiu que todas as tentativas de fuga seriam inúteis. Muitos tentaram, mas ninguém conseguiu, disse ele, preocupado em enfraquecer a determinação de Madsy e semear dúvidas de que a fuga seria tão fácil para ela. Conforme o tempo passava inexoravelmente, a noite profunda caiu. O sequestrador há muito tinha adormecido, sobrecarregado e embriagado pelas bebidas, enquanto Madsy, presa em seus pensamentos, não conseguia dormir. Ela sempre pensou que as pessoas normalmente desaparecem por causa de conhecidos ou que alguns parentes distantes ou amigos não confiáveis poderiam estar envolvidos. Mas seu caso era diferente. Ela foi sequestrada por alguém completamente desconhecido, o que mais a assustava. Ela se atormentava com a questão de como sua família poderia encontrá-la agora e pensava incessantemente sobre isso. O tempo avançava inexoravelmente. A noite ficava cada vez mais escura. Em um determinado momento, Madsy notou um carro de polícia passando, mas passou tão rápido que ela não teve chance de fazer nada. A cada minuto que passava, suas esperanças diminuíam cada vez mais. No amanhecer do dia seguinte, o homem levou a menina para a cidade mais próxima. Uma viagem que, segundo Madsy, durou 4 horas. Neste ponto,
Madsy mal tinha comido alguma coisa, então suas forças a abandonavam lentamente. Enquanto isso, a polícia continuava procurando a menina, mas sem sucesso. A ausência de testemunhas ou gravações de câmeras de vigilância deixou os investigadores sem quaisquer pistas que pudessem ajudá-los a continuar a investigação. Enquanto isso, a mãe da menina estava no limite de suas forças. Ela se sentia muito mal por causa da desgraça sofrida. Madsy muitas vezes ficava sozinha no carro enquanto seu sequestrador ia verificar as notícias. Ele visitava supermercados para buscar jornais ou assistia às notícias na televisão. Cada vez que ele voltava, relatava novidades sobre os pais de Madsy, afirmando tê-los visto na televisão. Uma vez ele até trouxe um jornal com uma foto de Madsy na primeira página. Nesse momento, a menina sentiu uma faísca de esperança, pois entendeu que não tinha sido esquecida e que estava sendo procurada. O terceiro e último dia foi o mais memorável, segundo Madsy. Nas 2 noites que passei com ele no carro, não consegui dormir. Eu não queria dormir, embora ele mesmo mal estivesse consciente e quase dormindo. Meu instinto de sobrevivência me manteve acordada. Lembro-me de olhar para o céu noturno uma vez e ver as lindas estrelas. Naquele momento, senti como se mentalmente voasse dali para um lugar completamente diferente. Embora estivesse presa nesse carro velho e muito desgastado, sonhava em voltar para casa. No terceiro dia, o homem saiu do carro novamente e disse que precisava comprar sacos de lixo. Mais tarde, ele confessou no tribunal que pretendia empacotar Madsy neles. Ela notou que havia um molho de chaves no banco da frente. Madsy rastejou até o banco da frente e encontrou a menor das chaves. Esta chave se encaixava em seu cadeado de algemas e ela pôde se libertar. Fiquei chocada quando encontrei a chave para a corrente. Imediatamente surgiu a pergunta: o que devo fazer agora? Eu não tinha absolutamente nenhum plano. O medo me dominou, pois ele havia avisado que se eu fugisse, nada de bom me esperaria. Com medo das consequências, Madsy recolocou a corrente e a trancou com a chave. Mas uma voz interior não a deixou desistir. Ela sabia o que aconteceria se ficasse ou se fosse capturada. Com nova força, Madsy abriu o cadeado, agarrou a porta do carro, abriu a janela e saiu. Em todos esses 3 dias, eu não tinha comido nada e não tinha força. Por isso, quando saí pela janela, não conseguia correr. Minhas pernas cederam. Eu só conseguia andar. Mosey andava pela estrada, acenando e gritando. Carros passavam por ela, mas ninguém parava. Enquanto isso, o homem voltou e viu que Madsy havia saído. Então ele começou a chamá-la para voltar. No momento em que Madsy percebeu que ele havia voltado, disse para si mesma: agora ou nunca. E ela pulou no meio da estrada. Um caminhão conseguiu parar bem na frente dela. Se ele não tivesse passado naquele momento e não tivesse parado, eu não acho que estaria aqui agora. Com suas últimas forças, Madsy se aproximou do motorista e disse: meu nome é Madsy Sanchez. Fui sequestrada. Este homem me manteve em seu carro por 3 dias. O homem tentou fugir, no entanto. O motorista do caminhão conseguiu anotar a placa do carro em que Madsy estava sendo mantida. Ele é meu herói. Eu o valorizo muito. É uma sensação maravilhosa poder ajudar alguém. Enquanto procuravam por esse homem, tive que passar por muitos procedimentos. Fui interrogada. Minhas roupas foram levadas como evidência. O tempo todo eu estava cercada por pessoas que não conhecia. Eles se tornaram como uma família para mim. Com eles me senti segura. Eles cuidaram de mim e naquele dia eu realmente comi muito. Curtis Dean Anderson. Esse era o homem que tirou 13 vidas, incluindo Diana Fairchild. A história de Madsy Sanchez poderia ter terminado de maneira diferente se não fosse por sua coragem. Foi surpreendente ver como Madsy, em uma idade tão jovem, conseguiu se libertar e fugir. Foi incrível. Algumas horas após todos os procedimentos, a menina foi levada de volta à sua cidade natal. E ela pôde rever sua família. Eu chorava e ria ao mesmo tempo. Senti uma tempestade de emoções, alegria misturada com tristeza e pesar pelo que havia acontecido. Mas eu estava em casa e foi um reencontro inesquecível com minha família.
A vida de Madsy mudou após um determinado processo que transformou completamente sua existência. O apoio recebido tornou-se uma ajuda inestimável para a menina e sua família se prepararem para o julgamento que se aproximava, no qual Madsy testemunhou corajosamente contra a pessoa que lhe causou sofrimento. Curtis Dean Anderson foi condenado a uma pena de mais de 300 anos, mas sua vida na prisão terminou após 8 anos. Os tempos difíceis na infância tiveram uma influência notável na vida adulta de Madsy. Aos 12 anos, ela começou a se movimentar em círculos ruins, consumir álcool e se comportar de maneira imprudente. Os tutores que tratavam de seu caso ficaram decepcionados ao ver como Madsy não valorizava sua existência, o que era uma triste consequência de suas experiências de infância. Era óbvio que suas ações causadas pelo passado poderiam levar a situações ainda mais complexas do que os problemas já existentes. Quando Madsy completou 16 anos em 2009, um evento desagradável na rua mudou fundamentalmente sua vida. Ela era passageira em um carro que foi consideravelmente danificado. O acidente teve impactos significativos em sua saúde e a forçou a lutar novamente por uma vida normal. Este momento tornou-se um ponto de virada em sua vida. Além do desconforto físico e emocional, Madsy descobriu pouco depois do acidente que estava grávida. Ela viu isso como um sinal do destino que a motivou a fazer mudanças em sua vida. Ela decidiu não olhar para trás, para erros e dificuldades passados, e começou a construir um caminho para um futuro melhor. Após os desafios, Madsy viveu 16 anos de autodescoberta. De uma alegre colegial, ela se transformou em uma pessoa em busca de seu caminho. Mas ela conseguiu transformar seu desconforto em força e começou a ajudar outras pessoas que enfrentavam dificuldades na vida. Junto com sua mãe, Sra. Sanchez, elas fundaram uma fundação para ajudar os necessitados. Elas não apenas oferecem conselhos para superar crises, mas também ajudam a procurar pessoas desaparecidas, criam e distribuem folhetos, organizam grupos de voluntários e trabalham com a mídia para chamar a atenção para tais casos. Graças a esses esforços, Madsy encontrou paz e um propósito na vida. Agora, ela e a Sra. Sanchez ajudam aqueles que sofreram uma perda ou vivenciaram eventos desagradáveis semelhantes. Seu trabalho alivia o sofrimento e inspira muitos a lutar contra as circunstâncias e acreditar no bem. Madsy destacou 3 passos importantes para famílias em situações difíceis. Primeiro, elas informam imediatamente a polícia sobre o desaparecimento de um parente. Segundo, coletam objetos pessoais da pessoa desaparecida, incluindo fotos onde ela está sorrindo e não sorrindo, bem como objetos que podem ajudar na identificação, como roupas, escova de dentes, pente. Terceiro, formam um grupo de apoio, pois é muito difícil lidar sozinho com tal situação. É importante não afundar em tristeza profunda e baixa autoestima. Em vez de ficar inativo e mergulhar na autopiedade, eles encontram força para lutar e seguir em frente. Eles se concentram na busca e não deixam a tristeza dominar, para não perder a chance de aproveitar a vida, pois ela pode passar e deixar apenas lamentações sobre o tempo perdido.